então tenho certeza que a sua apresentação vai ser melhor. Não, o que eu acho mais maravilhoso é essa sua vontade, né, de fazer coisas novas. Isso eu acho muito incrível e eu acho que traz uma injeção para todo mundo que acompanha o Viva a Coroa, uma injeção de ânimo, de vamos lá, né, que eu acho muito bacana. Então, pessoal, essa é a Bea Carvalho. Ela está com esse projeto, né, 69, que é a idade que ela vai completar o ano que vem. Mas Exato. ela tem um passado incrível aqui. Ela já foi antiquária, ela já foi professora de inglês, ela é formada em comunicação ou Publicidade. publicidade pela USP. E já foi diretora de vice-presidente, né, de planejamento de 3 agências e sócia de agências, enfim. Tem aí um passado cheio de coisas bacanas. Ah, eu nem falei nos 4 leões. Quase que eu esqueço dos 4 leões. E eu acho maravilhoso porque lá pelas tantas você resolveu ser palestrante de futurismo, né? Então, eu queria que você contasse como foi seu início de carreira, como foi fazer essa transição e tudo que você conseguir encaixar, que você acha que pode trazer para essas mulheres aqui que acompanham o Viva a Coroa, vontade de fazer mudanças, né? Não precisa, É. como eu sempre digo, não precisam ser mudanças, né, totalmente radicais, mas coisas novas na vida. Então, por Sim. favor. Então, eu acho que mudança é uma palavra que realmente assim me define. Acho que a maioria delas, posso dizer que não foi nem tanto assim, ai, eu quero mudar, mas as coisas assim, a vida fazia você mudar, né? E falando assim, literalmente de mudança, eu me lembro que eu fiquei assim tipo 6 anos da minha vida que cada vez que eu alugava um apartamento, dali 2 anos eu tinha que sair do apartamento porque alguém pediu o apartamento, né? Então assim não é uma mudança que você planejou, mas que a vida Sim. planejou para você, né? E literalmente você mudar com criança pequena. Então assim tem coisas, muitas coisas aconteceram que não foi uma inquietação do meu ser, entendeu? Mas Uhum. que vamos lá, né? A vida está Circunstâncias, né? circunstâncias, a Mas vida está se também é apresentando. importante a gente saber lidar com isso, né, Bé? Sim, porque se Porque não as tivesse circunstâncias mudança. vão aparecendo, né? E se não tivesse mudança, a pessoa que chatice seria a vida, né? Se todo dia você soubesse como que ia acontecer, o que ia acontecer, ia ser muito chato. Então, assim, eu mudei bastante, né? Você já falou algumas das coisas, assim. Então, eu tive loja de antiguidades, dei aula de inglês, depois fui fazer publicidade, mas não fui trabalhar com publicidade, porque eu fui trabalhar com antiguidades. Comecei a trabalhar com publicidade muito tempo depois, já tinha 30 anos quando eu comecei a trabalhar. E fui, enfim, fui mudando, fui me adaptando dentro da publicidade, que eu fiquei maior tempo, que foram quase 20 anos, eu não fiquei numa mesma, não só não fiquei numa mesma posição, mas eu mudei muito de áreas, né? Então eu estava em publicidade, fui para marketing direto, fui para o digital, voltei para a publicidade, então não foi uma coisa assim fixa, né? Parada. Uhum. Agora, acho que talvez as grandes mudanças. Bom, daí tem aquelas mudanças também que é o divórcio, né? Também é uma grande mudança. Eu me divorciei com um filho de 2 e um de 4. Então, era uma coisa, né, difícil você estar com os pequenininhos, né? Uhum. Então, teve mudança de tudo quanto para tudo quanto é gosto e feitio, né? E aí, quando eu vendi a minha participação, eu era, assim, em 2007, né? Eu era a sócia de uma agência de publicidade, junto com os meus sócios brasileiros e os meus sócios americanos. E a gente vendeu a agência para eles, para os americanos. E Uhum. aí eu fui batalhar, enfim, eu tinha 20 anos de experiência e tal. E aí eu vi que
que as pessoas não estavam... Eu tinha um currículo muito amplo, assim, porque eu tinha navegado por várias coisas, né? Tanto na publicidade quanto no digital. E eu estava me oferecendo exatamente como essa pessoa que tinham poucas pessoas assim no mercado, né? Uhum. E eram Sim. pessoas que navegavam no on e offline, né? Uhum. E, e assim, tipo, eu não fiz sucesso nenhum, né? Então, assim, ninguém estava interessado no que eu estava falando, não estava entendendo, não Isso em estava querendo. 2007? 2007. Uhum. 2007, 2007, 2008. Tá. 2008, 2007, 2008. Aí, quando Uhum. chegou, assim, em agosto de 2008, eu falei assim, eu vou cuidar da minha vida, sabe? Não quero mais saber do que os outros acham, o que os outros não acham. E aí eu fiz essa consultoria que se chama 5 Years From Now, né? Quer dizer, Uhum. daqui a 5 anos. Sim. E que era essa ideia era uma consultoria para empresários, para eles pararem 2 dias e pensarem onde seus negócios iriam estar dali a 5 anos. Que é uma Uhum. coisa que faz muito sucesso hoje, né? Não nesse Sim. formato tal. E também eu consegui sobreviver durante 5 anos com isso, mas, tipo assim, sucesso esquece, né? Então não estava surfando nessa história. Uhum. E ao mesmo tempo, e era uma coisa muito, muito interessante, e ao mesmo tempo eu comecei a palestrar logo no primeiro ano dessa consultoria, né? Sim. E comecei a palestrar por um pedido de um cliente. E então eu comecei a palestrar, e aí eu fui palestrando cada vez mais tal, e não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Uhum. E sempre gosto de contar essa história, que um dia eu palestrei para 1.000 pessoas, e aí eu falei assim, nossa, não quero nunca mais sair desse palco. E aí foi quando eu decidi que realmente eu tinha que ter todo o meu tempo investido numa coisa só, e não ficar com, né, tantas coisas abertas e coisas que realmente a consultoria ela demandava um tempo absurdo, assim, uma dedicação muito forte, né? E aí eu, então, depois de 5 anos, eu comecei só a palestrar, então eu estou com essa empresa aberta, esse ano faz 14 anos, e faz, enfim, já quase, né, daqui a pouco quase 10 anos que eu só palestro, né? Uhum. Ou seja, o número 5 é forte, né? É forte. E eu acho que uma das coisas que eu pensei em falar hoje aqui e que eu sempre falo nas minhas palestras, na realidade, mais quando eu estou respondendo perguntas do que na própria palestra, assim, é sobre essa palavra do planejar, do planejamento, né? De, uma palavra ou uma atitude que eu acho que ela é muito pouco entendida ou conhecida, praticada pelos brasileiros, porque existe uma confusão com Hum. essa história, né? Então as pessoas falam: "Ah, não, mas o Brasil não dá para planejar", né? Sim. Daí se fala: "Mas por que não dá para planejar?" "Ah, porque tudo muda, não dá nada certo", né? E aí eu comecei a ver que as pessoas aliam planejamento com dar certo. E uma coisa não tem nada a Uhum. ver com a outra, Sim. Nossa, que entendeu? interessante isso. Uhum. Então, a pessoa fala assim: "Ah, não adianta, né? Porque imagina agora, você viu a pandemia? O que adiantava ter planejado, né? Ah, você viu agora? Mudou? Ah, inflação? Ah, não sei o quê. Não, então, é por isso mesmo que você tem que planejar, né? Sim. Para E, justamente quando der errado, você está preparado. e aí, por que você está preparada, né? Porque quando você planeja, você fala assim: "Ah, eu gostaria de fazer tal coisa", né? Pode ser qualquer coisa. Queria comprar um vestido caro, sabe? Assim, pode ser qualquer Uhum. coisa, né? Pode ser Sim, mudar para Portugal, pode ser qualquer coisa. claro. E aí você começa a ver como que você vai fazer aquilo, né? Que você precisa para alcançar aquilo, né? Uhum. E você vai planejando. Ah, então eu preciso fazer essas 3 tarefas, né? No meu caso aí, eu listei 300 tarefas para chegar
em fevereiro do ano que vem mudar para Lisboa, né? Quase uma por dia, né? É, quase uma por dia. Então, tem umas que são mais rapidinhas, tem umas que são, né, demoradas. Então, você vai vendo, né, o que você precisa, dinheiro, é energia, é tempo, são outras pessoas que você vai precisar da expertise de outras pessoas, você vai precisar estudar, você vai, enfim, você vai precisar economizar pra caramba, você vai, o que você vai, né? Então você vai listando essas coisas, você vai planejando o que você vai fazer. E aí, quando a coisa, por exemplo, acontece alguma coisa, né, fora do seu controle, por que dá certo planejar? Porque quando você planejou, você viu várias rotas, várias formas de fazer aquilo. Você escolheu uma, eu vou por aqui, né? E essa daí não deu certo, por algum motivo ou por outro, né? Uhum. Mas só que você já sabe as outras, porque você viu todas essas outras rotas para escolher uma, né? E quando Sim. você não planeja, você não viu nenhuma rota, né? E aí você fala Uhum. assim, putz, veio a pandemia, putz, o que eu faço? Né? Putz, agora não dá, agora isso, aquilo. Então a história de planejar é você conhecer alternativas, né? Rotas alternativas, jeitos diferentes de fazer alguma coisa, e você escolhe um que tem a ver com você naquele momento. Mas você já viu outros, né? Aham. E aí você, imagino eu, dentro de um desses momentos escolhidos, você analisa cenários, né? Isso. E por isso talvez você tenha escolhido aquele, né? Aquele cenário ali é mais rápido, é Uhum. mais conveniente para você. Você vai poder contar só com você vai Uhum. poder contar com outras pessoas, né? Então você vai analisando o que cai melhor, É né? mais gostoso, porque Que é mais também gostoso, é. Vai ter mais etapas gostosas, né, do que etapas ruins. Então, eu acho que eu queria falar isso porque quando você planeja também, você já não está mais sozinha, é você e o seu planejamento, né? sim, é E o muito. planejamento ele te dá muitas alegrias, né? Ele te dá mais alegrias que muito mais alegrias que tristezas. Então você fala, eu fiz isso já, né? Uhum. Então Sim, você vai ficando cada vez mais envolvida. E quando você planeja também, é muito mais fácil de ter pessoas a seu redor junto com você, né? Eu sinto nesse meu projeto, por exemplo, quantas pessoas, sabe, estão junto comigo. uhum. Porque você tem uma coisa, quer dizer, as pessoas sabem, sentem, né? Não sabem, talvez, mas sentem que tem uma coisa estruturada, que tem uma coisa de verdade, que tem uma coisa que parece que vai dar certo, né? Então, o Sim, claro. planejamento, ele tem tudo isso. Ele é um companheiro seu, né? Você não está mais sozinho, então você não fica ali entediada. Ai, saco, o que vai fazer agora, gente? Parou o mundo, tal. Não, você tem um projeto, entendeu? Claro. E aí, à Então, medida que você vai ticando, como você disse, isso. conseguir fazer aquilo, você também vai ficando mais confiante. E isso que você está Lógico. falando que as pessoas sentem, de repente também vem dessa confiança que você está, né? E Porque vai ficando mais perto, né? aproximando, né, do projeto. Isso. Vai virando verdade, né? Vai Exato. dar certo mesmo, né? Olha só, já tiquei tantas coisas. Acho que tá indo mesmo, né? Uma das coisas que a gente falou lá quando nós estivemos juntas no Maturi Festival, que eu até comentei com você que seria interessante a gente abordar aqui, Aham. e agora eu vou conectar quando você falou assim, quando eu fui trabalhar com publicidade, eu já tinha 30 anos, né? Isso. Então, e aí eu me lembrei também que no TED que eu participei, que na minha fala eu trago esse momento de me sentir velha pela primeira vez aos 30 anos, que foi, enfim, quando eu tinha acabado de voltar de licença maternidade, a empresa tinha sido Tá. vendida, enfim. E eu estou relacionando isso porque a pergunta é: você se sentiu que aos 30 anos talvez você já estivesse perdendo o bonde de atuar na profissão que você tinha formação? Por que que você usou Não, já tinha 30? porque as pessoas se formam e vão trabalhar naquilo que elas se formaram, né? Sim, sim, sim. E Mas então, você por escolheu exemplo, primeiro fazer outra coisa.
né? Assim, quando eu estava na área, eu falava com pessoas, por exemplo, da minha idade, Uhum. é, as pessoas estavam na área há 10 anos, Sim. né? E eu falava assim, não, então, assim, eu sou estagiária quase, né? Estou acabando de chegar, né? E, então, mais nesse sentido. Pelo contrário, eu acho que o fato de eu não ter noção dessa história de idade me fez, por muito tempo, ficar longe desse ativismo. Uhum. Porque eu não me sentia assim e achava que era uma coisa muito pessoal, entendeu? Assim, se você se sente velha, você é velha. Se você não se sente velha, você não é velha. Sim. Assim, demorou, entendeu? Como eu não me sentia nesse sentido, assim, quase que inocente, Uhum. Mas sabe? pelo Não jeito assim. você nunca vestiu, né? Essa carapuça, assim, esse É, chapéu de sou velha, né? ai, da minha Não faz idade, parte, né? Essas não faz coisas. parte do que eu vejo em você, assim. Pois é, e para o bem e para o mal, porque assim, não para o mal, mas assim, hoje, quando eu falo de etarismo, de ageísmo, enfim, quando, né, Uhum. falo de gerações, né, das gerações mais velhas, eu vejo coisas que eu não via antes, justamente por esse jeito de eu encarar a vida. Assim, que Como assim? Não entendi. porque antigamente eu não via assim tanto um problema, sabe? Eu não achava que era um problema social. Ah, Eu entendi. achava que Porque era um como problema você não se sentia assim, você ficava à exatamente. margem, né? Então demorou para cair essa ficha, entendeu? Minha. Uhum. E realmente tem algumas pessoas que elas falam na minha idade com 22 anos, né? Então, Sim, assim, eu acho que tem um problema social e tem um problema que, sim, desculpa, sim. você tem 22 anos, né? É, Você tem aham. 32, né? Então, assim, fica difícil também, né? Porque daí, né, só dando uns tapas na cara, assim. É interessante. Guarda. Hoje o meu filho foi contar alguma coisa e daí ele falou, daí eu encontrei, acho que ele, não sei se era um filme que ele viu ou era um sonho, enfim, eu encontrei uma pessoa mais velha, assim, uns 50, 60 anos. Daí eu falei, bom, uma pessoa da minha idade, né? Aí ele falou, Mas tem uma idade que demora, né? Isso daí eu vejo todo dia, porque eu me dou. Assim, eu tenho muitas pessoas muito jovens em volta de mim. uhum, Então, é engraçado, porque a pessoa sempre está contando uma história, né? Ah, não, porque daí, assim, era uma velhinha, assim. Ah, ela devia ter, assim, uns 60 anos. Daí você fala assim, ah, tá, mais nova que eu. sim. Aí a pessoa fica, ai meu Deus, o que que eu... Ah, não, mas, assim, mas que é até se relacionar, realmente, né? Sim, sim. E porque eu acho que é novo isso, que 60 não é uma velhinha, É novo. E ainda né? bem, Então né? a pessoa Ainda fala, bem. 60, né? Uhum. Ainda bem que está chegando esse momento, né? Porque tá na hora. Olha Mas só, você ia falar uma coisa do Mature, daí eu não sei se você isso, falou. enfim, Ah, vou falar isso, e aí tem duas pessoas aqui perguntando como que foi a estruturação da empresa de palestra. Mas tá. antes disso, uma coisa que eu me lembro que me impactou bastante, por isso que eu até mencionei quando a gente falou de você vir participar aqui dessa live, é que ao mesmo tempo que você se sente jovem, né? Enfim, jovial, podendo começar várias coisas e não estando nem aí com a opinião alheia. Você falou uma coisa que eu achei super pertinente aquele dia, que foi dizer, não é porque nós temos essa idade que nos dá experiência que nós podemos nos acomodar achando que nós já chegamos a algum lugar que não temos que seguir aprendendo Aham. e nos atualizando, estudando, etc. E isso realmente eu achei incrível, porque
tem um pouco também, a gente fala do etarismo, mas também tem essa questão de uma certa acomodação, né? De uma determinada, talvez, geração, não sei. Fala um pouquinho mais disso, assim. Sim. Também tem a ver com o que a gente estava falando, que tudo isso é muito novo, né? Então, até pouquíssimo tempo atrás, né, a média, né, de vida era 60 anos. Né? Então, assim, Uhum. se você tinha 55, 60, não é que você está contando o dia, mas é que você vive num mundo em que não existe essa vida depois dos 60, 70. Então, não tem sentido você aprender coisas. Se É prepara. hora, sabe, é uma outra, é aquela coisa. Você está ali no finzinho e pegando ali um pouco da sua aposentadoria, que também vai ser uma coisa que vai durar o quê? 10 anos? Então, esse mindset, ele não é pessoal, ele é geracional, Uhum. né? E não tem a ver com o Brasil, é geracional, tem a ver com o mundo, Sim. né? Então, quando quando o ciclo de vida aumenta muito rapidamente, em muito pouco tempo, demora para ajustar aqui todos os pensamentos, né, em relação a Uhum. isso. Então, o que acontece é que a experiência dos mais velhos, ela sempre foi um asset, né? Ela sempre foi um tesouro. Né? Então, assim, eu tô mais velha, eu tô com um probleminha de saúde, eu tenho não sei o quê, eu tô enrugada, eu tenho não sei o quê, mas olha a minha experiência, né? E você coloca isso com um valor totalmente irreal na Uhum. terceira década do século XXI, que é onde estamos, né? Então, assim, essa sua experiência é muito bacana, mas Não garante nada, né? ela não garante nada e ela não tem esse valor que você acha que tem. Sabe? Aquela coisa que você tem um bem, que você tem assim uma paixão por aquilo, daí você vai lá no mercado vender, não custa nada. Né? O cara não te dá nada porque não tem valor de mercado, né? Tem valor emocional. Então, assim, a experiência ela é importante, mas do mesmo jeito que você, né, então, não morre mais com 60 anos no século XXI, a educação ela deixou de ser uma coisa que tem um ponto final. Né? Então, Uhum. eu fiz a faculdade. Ponto final, check. Né? Não, agora eu quero fazer uma pós, check. Então, você ia indo, vai, o máximo, vai, um PhD, né? Que não é todo mundo que vai fazer, mas quer dizer, a educação também é a coisa de como a gente pensava, o mindset. A educação tem um ponto final. Eu cheguei no ponto final. Né? Então, acho que tem duas mudanças aí. A primeira é que ela não tem ponto final, né? A gente vai aprender até o último dia das nossas vidas, né? Então, você vai estar lá no último suspiro e vai aprender alguma coisinha antes do último suspiro, né? É verdade. Graças a Deus, tomara que seja assim, né? Sim, claro. E isso é a primeira coisa, quer dizer, você vai aprender até o último dia da sua vida. E a outra coisa do mindset da educação é que aprender coisas pode, mas não tem a ver com escola. Então, as pessoas acham que aprender é ir para a escola. Então, se eu for aprender, eu vou ter que prestar vestibular de novo? Ai, que saco! Não, tem nada a É ver meio que com a isso. relação planejar e dar certo, né? Exatamente, a mesma coisa. Então, assim, não, você quer fazer uma faculdade de direito. Ótimo, parabéns. Tem a ver também, certo? Uhum. Sim, Mas a mas não história substitui, né? de aprender é que a gente tem que aprender todos os dias qualquer coisa. Então, não é aprender hoje física quântica, pode ser também. Mas pode ser assim, eu nunca fiz um pão. Então, agora você fez um pão. Eu aprendi, por exemplo, eu aprendi a tingir o meu cabelo na pandemia. Você aprendeu uma coisa, entendeu? Sim. O cérebro tem que ficar azeitado o tempo todo. Porque não é assim de uma hora para outra que agora eu vou aprender blockchain. Não, você não vai aprender, porque você não faz 10 anos que você não faz nada. Quer dizer, lógico, né, vai ser um Sim, esforço entendi. muito grande. Então, assim, como que você aprende coisas todos os dias e como você ensina essas coisas que você aprendeu também.
para alguém. Legal. É, Ensina claro. para alguém. Né? Quando você ensina, você reaprende. Né? Então, Estar aberto essa para o novo, né? é Tem a novo, ver é com isso, novo. né? Estar aberto para aprendizados mesmo, né? Querer, não achar bobo, né? Porque eu acho que tem Exato. um pouco essa coisa do julgamento de, ai, né? Que bobagem. Tem umas coisas assim, né? É. Ai, frescura. Não, e que Mas da não, né? onde que vem isso, né? Você pensa assim, mas da onde que veio isso, né? Se é Não sei que te falar, mas não esse é? é. E eu acho que quando você aprende também né, e tem essa curiosidade, você vai vendo que você vai colocando a sua experiência no lugar certo e Uhum. não lá em cima no pedestal que você tinha colocado, Sim, entendeu? porque aí você vai percebendo, isso até me aconteceu na visita da SP Art, que foi uma visita guiada, que foi Aham. maravilhosa, e Ah, eu realmente queria ter ido, não fui. estava bem legal. Queria ter Foi ido. um olhar que, se eu tivesse feito a visita sozinha, eu não teria aquele olhar, entendeu? Então foi muito interessante. Olha, essa é uma super dica, visitas guiadas, né? É É, só olhar lá no site, todos os museus, as galerias têm, e vale muito a pena, porque você aprende em muito pouco tempo muita coisa, né? claro, E exatamente. mais uma coisa sobre aprender, que é uma coisa que você pode fazer sozinha e é uma coisa muito legal de fazer junto. Então, essa coisa que você estava falando assim, eu não vou agora, vou aprender coisa. Mas se você vai fazer junto, vamos junto, Adri, vamos fazer um curso de arte nós duas. Sim, a pessoa já Entendeu? anima. É mais gostoso. E É, você vai fortificando relações. Então, é, de repente, a sua melhor amiga não gosta de arte. Então, você vai fazer com uma outra pessoa e você vai ficar mais próxima dessa pessoa por conta desse assunto em comum. uhum. Ou dessas pessoas, né? Porque você pode fazer coisa com 2, 3, 5, 10 pessoas, né? Então, aprender é muito legal. E tem a ver também com essa viagem, que lógico que você pode aprender em qualquer lugar, né? Mas tem alguém dizendo aqui, eu tô aprendendo a dançar flamenco. Ah, que lindo, né? Muito bom. É, Mas uma das coisas que eu quero fazer em Portugal é aprender alguma coisa nova, né? Encontrar novas pessoas, ter outros papos, né? Chega uma Vamos hora falar que de Portugal. né? Por É a que mesma Portugal? coisa. Me conta. Portugal, Por que Projeto Portugal? 69. Eu pus o nome Projeto 69, né? E falei assim, vamos ver quem vai ser o primeiro a fazer uma piadinha, né? E ninguém fez. Eu falei, pô, que gente mais careta, né? Pô, Projeto Eu 69, acho ninguém também, podia fazer uma acho, gracinha. Bé, as pessoas estão um pouco com medo, né? Até de brincar. É horrível isso. É horrível, né? Tem dias que eu fico pensando, claro, tem várias coisas que são realmente horríveis de serem ditas e sentidas e tudo, de bullying com as pessoas e tudo. Ao Lógico. mesmo tempo, né? Tem uma certa espontaneidade que começou a rarear, né? Em função Raria. é, desse medo da atenção das pessoas estarem em uma frase que você diz, e também tem essa coisa de ser tirada do contexto, né? Muitas vezes. Sim, E, sim. enfim, Mas, enfim, né, temos que ter humor, né? temos que Gente, ter memória. temos que ter humor, principalmente quando a gente está vivendo no mundo que a gente está vivendo, senão realmente vamos entrar na estatística da depressão, que será a doença que vai mais matar até 2040. Então, Que vamos cultivar o nosso humor, né? estar no metaverso desse jeito não vai ser legal. Pois é, né? Temos que ter muito humor. Mas então, vamos falar de Projeto 69? É isso agora? Vamos, vamos. Bom, na verdade, se não for muito extenso, as Hum, pessoas estão perguntando sobre
como você pensou ou fez para criar essa empresa com foco em palestras? Eu não sei exatamente qual a expectativa da resposta, mas... É um papo comprido, mas vou tentar assim simplificar. Existem inúmeras empresas no Brasil que são agentes intermediários de palestras, né? Uhum, Enfim, tem várias, depois se alguém quiser eu posso falar o nome, que são chamados de bancos de palestrantes, né? É um mercado, comparativamente ao mercado americano, é um mercado, assim, tem muitas empresas, mas é um mercado pouco desenvolvido no sentido de agente, né? Eu acho que todo mundo aqui que está assistindo já viu um filme americano em que a pessoa tem um agente, né? E o agente que acha o trabalho para ela, quer ela seja uma cantora, uma fotógrafa, uma atriz, né? Uma palestrante, né? E, obviamente, o trabalho desse cara é levantar todo dia de manhã e pensar como eu vou vender a Beia, né? Como eu vou vender a Adri, né? E aí esse é o trabalho dele, né? Então ele vai à luta e cada trabalho que ele consegue, ele tem um percentual, né? Esse agente ele existe no Brasil quase que exclusivamente para a área artística. E artístico aí que eu estou dizendo muito a coisa das bandas, da música, uhum, né? sim. Então não existe esse cara para palestrante. Então é um mercado muito grande, com palestrantes que vão de 0 a 250 mil reais. E então, assim, uma loucura, lógico que quando você vai chegando para cima, né, a pirâmide vai afunilando ali. Uhum. Ainda é um mercado crescente, mas ele tem assim ainda alguns problemas de maturidade, digamos assim. Então, na realidade, eu desenvolvi eu tenho os meus parceiros, que são os bancos de palestrantes, as agências, mas eu desenvolvi o meu nome na raça. Uhum. Eu desenvolvi o meu nome com o que eu sabia enfim, de planejamento, de publicidade, de comunicação, de E uma certa proximidade, talvez, com alguns clientes ou não? Não, os Não. clientes, mesmo cliente que eu já palestrei, que foi meu cliente, a porta é totalmente É o... diferente. Mas é totalmente diferente. Então, é você começar, assim, quando eu decidi investir e ser só palestrante, eu achei que ia ser meio uma continuidade do que eu estava fazendo. E aí Uhum. eu vi que para viver de palestras, eu tinha que recomeçar. Assim, para mim, a palestras é um novo recomeço, sabe? Sim. Não, em E você termos até falou, né? Não fiz sucesso nenhum. Então, em termos de pessoa jurídica é a mesma, porque é o nome da mesma empresa, entendeu? Mas assim, em uhum. termos de posicionamento, eu tinha um posicionamento como consultora de negócios e fui fazer do 0, não do 0, do 2. Eu fui fazer esse caminho de palestrante, e aí, de novo, né? Palestrante, qual que é a onda? Palestrante motivacional. E aí eu fui ser palestrante futurista. Então aí também ninguém sabe o que é isso, né? Sim, sim, Ou, quer sim. dizer, Também fui fazer sabe a mais palestra agora do só que para sabia. explicar o título, né? Exatamente. Então, é um trabalho assim que eu não consigo ver alguém entrando nesse mercado e deixando e viver disso, deixando simplesmente que alguém te contrate, entendeu? Eu acho que é um caminho aí árduo de você ser conhecida no mercado para que aí sim você possa ser. Né, eu quero a Beia, ou eu quero Uhum. pessoas desse tipo que a Beia está ali no meio, né? Ou eu quero esses assuntos e a Beia está ali no meio, né? Então, foi um trabalho assim
eu acho que eu posso dizer pioneiro, assim, porque Uhum. até os intermediários falam isso para mim, Legal. Ou né? seja, Então, precisa planejamento, né? Que é todo o início da precisa de conversa. novo, precisa. E persistência, né? Porque empreender, você sabe muito bem, né? Sim. Tem uma definição que eu adoro de empreendimento, que é do Elon Musk, que ele fala que empreender é mastigar cacos de vidro enquanto você se dirige ao precipício. Nossa, Eu acho até tô perfeita. pensando aqui. Eu Eu estava acho. achando que tinha um início ruim e um fim glamouroso na frase. Não, Não, não. Engana-se quem achou que ia né? ser glamouroso. Nunca é. Eu acho que tem várias profissões que elas são tidas como é, glamour e bacanas, né? Para quem olha de fora. Aliás, eu acho que talvez todas. Sim, porque realmente, assim, eu adoro palestrar, acho sensacional tudo. Preparar, fazer online, fazer no palco, Sim. o debate, as perguntas, eu gosto de tudo, eu gosto de tudo. Né? Eu gosto de O que não viajar, significa que não tem momentos perrengues, né? exatamente, né? É. Senão não se chamaria vida, né? Chamaria outra coisa. E olha só, a gente tem só 20 minutos para falar do Projeto 69. Então, Olha, vamos falar que a gente está enrolando e que a gente fez comunicação falsa aqui. Então, o projeto 69, na realidade, ele quase que começou como um projeto 70, porque quando eu comecei, aí falando né, de palestrante, eu comecei há uns 3 anos atrás a pensar mais seriamente nessa coisa do nomadismo digital, né, de ser uma nômade digital, é, porque o meu trabalho ele está desvinculado da localização. Né? uhum, Então, assim, o meu cliente ele vai pagar a minha palestra e o meu deslocamento. Não importa, né? Porque muitas vezes o cliente né, também não está em São Paulo, então, obviamente, que eu tenho que me deslocar, né? Então, tanto faz aonde eu esteja. uhum, Então, eu comecei a pensar nisso, muito. Eu poderia morar numa capital, né? Eu sempre pensei, eu tenho que morar numa capital para eu poder me deslocar rapidamente, né? Uma capital sim, do Brasil, que vai ter um aeroporto, rapidamente estou lá e vou para qualquer lugar, né? E aí pensei, vou morar em algumas capitais de praia, né? Que eu nunca morei em praia, aquele uhum, sonho da praia tal. sim, Então poder ficar 2 meses em Recife, ficar 2 meses em Salvador, né? Aquela coisa assim. Então começou assim, mas como que você faz isso? Então esse é a visão, né? Você tem que sempre uhum, ter a visão que é o imã que vai te levando para aquele lugar, né? E aí eu falei, bom, então, né, não dá para eu manter o meu apartamento aqui e gastar nesse outro lugar, né, e me sim, manter nesse outro lugar ao mesmo tempo. Então, como que eu faço, né? Então, vamos, sei lá, alugar o apartamento, né? E aí eu posso me mudar. Mas alugar o apartamento, putz, mas aí me desfazer de tudo, né? Aí fui caminhando tal, então alugar um apartamento decorado, né? Então, legal. Vou ter que me desfazer de várias coisas, mas não sim, muito, né? uhum, Não vou ter que me desfazer de móveis, de louça, né? Então, já começou a ficar melhor, né? Então aí, então quanto será que custa o meu apartamento? Aí chama, né? Então começa a listar as coisas que você tem que sim, fazer, né? uhum, Chama uma empresa para saber, para vir, tal, quanto que acha que dá para alugar, tal. Com esse dinheiro, então, talvez. Então, e eu pensei assim, depois dos 70 anos, né? Por isso que era sim, aí eu vou poder. Não, na realidade, quando eu pensei em nomadismo, eu estava pensando no aqui e agora. Meio no aqui, não tão aqui e agora, mas pensando mais para o presente. sim, Aí veio o Bolsonaro. Hashtag fora Bolsonaro. Aí veio ele
e ficou muito ruim, né? Ficou muito ruim viver no Brasil. E aquilo e aquela pandemia e foi juntando tudo, eu falei assim, não, já que eu Piorou. vou mudar, então vou mudar do Brasil. Né? As coisas nunca são uma mão só, né? Eu sempre quis morar fora, eu morei fora como intercambista uns 95 anos atrás, mais ou menos, né? Depois eu fiz uma viagem, viajei muito, eu sou super viajadeira, mas eu fiz uma viagem que marcou muito a minha vida, que eu fui daqui até Nova York por terra, de ônibus e de trem, né? Uau! Isso levou quanto tempo? Sem querer mudar de assunto. Depois de lá eu fui para a Europa, fiquei 1 ano e 1 mês viajando. E aí comecei, depois até, se der tempo, até me refiro a um planejamento que eu fiz sobre refazer essa viagem 40 anos depois e que não foi para frente. Tá. Mas eu peguei alguns erros, vamos dizer, daquele planejamento para esse de agora, né? E aí eu falei, bom, então vai ser para fora e comecei a pensar em todos os lugares que eu conheço do mundo, que eu viajei muito, como eu falei, eu conheço uns 40 países. E fui eliminando os países, primeiro que teriam uma condição muito parecida com a do Brasil, né? Que você não vai trocar 6 por meia dúzia, né? Por exemplo, ir para a Argentina, né? Que eu amo Buenos Aires, mas não dá, né? E Sim, também os lugares muito frios, porque eu tenho 68 anos e eu sei que eu não gosto de lugares muito frios. sim. Então, Já. eu fui eliminando, né? E aí eu caí em Portugal, que é um lugar que eu conheço. Eu conheci Portugal em 1977. Fui várias vezes para Portugal, no começo dos anos 80, porque eu comprava muito antiguidade em Portugal quando eu tinha minha loja. Uhum. Então, fui para Portugal em várias épocas da minha vida e em várias épocas da vida de Portugal também, né? Porque as primeiras vezes que eu fui para Portugal era um lugar muito triste, muito pobre, né? Sim, Estava muito mudou perto muito. É. do salazarismo, então mudou demais, assim, mudou demais, né? E eu fui em 2016 e 2019, um pouco antes da pandemia eu fui para lá. E aí eu comecei a pensar seriamente, eu sou cidadã europeia, né? Eu tenho um passaporte italiano, graças ao meu ex-marido. E aí comecei a pensar que isso, né, seria uma coisa super fácil, né? Um facilitador em vários sentidos. E comecei a pensar que esse era um país que realmente eu gostaria de morar por vários motivos, né? Apesar de ser fluente em inglês, né, poder morar em outro país, né? Porque muitos brasileiros escolhem porque não sabem falar outra língua, né? Sim, E Portugal é um lugar que, por exemplo, Portugal tem várias universidades que falam que todas as aulas são em inglês, né? Então uhum. tem coisas assim muito. Também dá para usar o inglês, é bem bacana. Isso para mim. E, bom, enfim, daí eu comecei a pensar e falei, bom, é isso. E aí comecei a organizar a coisa de uma forma que eu falei, bom, como que eu vou me manter lá? Então, vou me manter alugando aqui e tal, mas outra decisão que eu fiz eu vou pegar as minhas economias e eu vou ficar 2 anos lá, porque eu quero, eu quero morar fora e eu vou fazer 70 anos daqui a pouco e quando que eu vou fazer isso? É agora, né? E aí, quando eu comecei a falar com os meus amigos portugueses que moram em Lisboa e que moram no Porto, eu falei, falando que eu tinha esse projeto de morar, e eles falaram, aí quando que você vem? Eu falei, pensando, né, 2024, né? 2024? Mas por quê? Mas o que você tem na cabeça? Por quê? Vem hoje, vem agora. Não, gente, Sim. agora não dá, não é assim, né? Não, vem, vem, vem. Daí eu parei de pensar assim, não dá para ir hoje, mas não precisa ser 2024, né? Pode ser 2023. E foi aí que arredondou aí o projeto 69, porque em março de Veio um pouco para cá. um pouco para lá, nem tanto ao mar, nem tanta terra. E aí, em março do ano que vem, né, eu faço 69 e a ideia é mudar em fevereiro, né? Uhum. E então são várias etapas, né?
Estou terminando aqui uma etapa que era arrumar umas coisas no apartamento, porque para o meu apartamento estar alugado em fevereiro, a imobiliária disse que eu tenho que colocar à disposição em julho. Então, julho está aí. Né? Nossa. Então, já tem que estar tudo bonitinho. Né? Uhum. Aí, uma das tarefas é os filhos, né? Porque os filhos, eu tenho um filho de 42 e um de 40, né? Então, os filhos foram embora e deixaram as coisas aqui, certo? Na casa da mãe, né? Sim. Então, agora, essa semana da Páscoa, eles vêm para tirar tudo, né? Eles Que moram em ainda... São Paulo ou não? Um mora aqui, o outro mora no meio da Bahia. Uhum. Um lugar assim... Acho que a Bahia hoje, na minha concepção, acho que ela é maior que os Estados Unidos, porque o lugar grande, né? Que é aquela Bahia, né? Tudo é 10 horas de distância e você continua dentro do estado da Bahia, né? Mas, enfim, ele está lá, vai vir para cá e então vão fazer um tour de force aqui e eliminar todas essas coisas, que é uma das tarefas, né? Uhum. E enfim, e aí começar. Então, eu tenho muitas tarefas práticas, bem práticas, e tem aquelas tarefas de business, né? Que é como que você começa a desenvolver esse networking lá fora, né? E então essa aqui eu pretendo pegar, eu tô um passinho, tá muito lento ainda, mas uma parte legal de você ter um projeto e você poder falar do projeto é que você vai falando, como eu falei no começo, né? As pessoas vão se envolvendo e as pessoas começam a trazer ideias para você. Olha, sabe, eu conheço uma pessoa lá que faz isso, 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 ela vai te ajudar com as palestras, não sei o quê. E se você não tem um projeto, você não tem como cacarejar isso, as pessoas não ouvem, não sabem e não podem colaborar, né? Sim. Então, acho Não sei que por quê, mas também tenho a impressão que os portugueses, nesse sentido, são mais parecidos conosco, né? Que gostam realmente de fazer essa inferência de, eu conheço alguém e tal. tem a coisa das refs, né? De indicar, né? De referência. Eu acho que isso é muito legal. E tem. Então, tem um mercado que é muito legal, porque você tem um mercado lá, tem um mercado que eu acho que vai demorar um pouco mais para desenvolver, que seria, vamos dizer, um mercado palestrar em inglês em qualquer outro país, né? Uhum. Da Europa. E tem o mercado brasileiro, né? Porque você tem as palestras online e, como eu sempre gosto de dizer, Portugal é mais rápido ir para Lisboa do que chegar lá na casa do meu filho na Bahia, né? Que demora o dobro de tempo do que ir daqui para Lisboa, né? Então, porque não tem avião. Então, você tem que ir de avião até um pedaço, depois você tem que pegar um Sim. ônibus, um carro, demora Uhum. horas e horas e horas, né? Então, dá para palestrar no Brasil, pessoalmente ou online, dá para palestrar lá. E a outra coisa é que dá para fazer outras coisas também, né? Porque você vai mudar para um país, então você está mudando, você está deixando coisas, pessoas, e você está indo para um lugar para conhecer outras coisas, outras pessoas, você pode conhecer outro trabalho também, Sim, sim. né? Muita coisa Então, pode acontecer. acho que tudo isso tá. Quando você muda, o bacana da mudança é que você muda. Se você mudar uma coisa, nunca será uma coisa. Nunca será uma coisa só. O Porque Viva Coroa nasceu disso e eu nem me mudei. Eu fui só fazer um curso fora. E aí eu resolvi começar o Viva Coroa. Foi assim. olha, Porque eu fiquei muito mais tempo comigo e comecei, então, por isso, prestar muito mais atenção em todas essas questões do feminino 50 a mais que a gente, né, coloca ali embaixo do tapete, as isso. ruins e as boas também, porque aí a gente não tem esse olhar, né? Não. E, e aí, de repente, veio esse plim e foi assim que nasceu esse projeto aqui. Então, eu concordo com você.
Né? E muda a vida. Então, Muda. nunca é uma coisa, muda mais do que uma coisa para você, e nunca muda só você, que é o seu caso é mais do que emblemático, né? Quer dizer, tem mais de 130 mil pessoas te seguindo, quer dizer, tá longe Aqui no de Insta, ser né? uma pessoa só, né? É, somando dá mais de 300 mil agora. Porque Face. você tem várias, né? É, Então, eu acho que isso é muito legal. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é só isso. Ah, se eu vou mudar, mas eu vou mudar só isso, então nem vale a pena. Nunca é só isso. Né? A hora que você dá esse passo, já mudou tudo dentro de você. já. E você arrasta com você pessoas, você arrasta ideias com você, você arrasta energias, né? Assim, hoje eu vejo que tem muita energia dentro do meu projeto 69 que não é minha, Que legal. são das outras pessoas, Sim, né? sim. Então é muito importante e assim, aí olhando para o futuro. Eu acho que sempre é importante a gente ter um projeto de futuro, mas quando a gente olha para a complexidade dessa década, né, que nos levará até 2030, os percalços eles vão ser, a gente vai ter inúmeros percalços, né, para usar uma palavra assim não tão forte, né? Então, ter um projeto ter essa. É você estar forte, sabe? É você estar ancorado, é você estar com outras pessoas, é você ter que ir atrás de informação, porque você tem aquele projeto, então você é obrigado a saber quanto que custa, como que faz isso, quem que pode alugar o meu apartamento. Então, essa energia da curiosidade, da Você busca se do atualiza. saber, você se atualiza e você está se atualizando não porque para o outro, para a sociedade, para você. É um Uhum. prazer próprio, né? É, muito Que, legal. Tem várias que pessoas esparrama. perguntando aqui seu nome. É Beia Carvalho e o Instagram é @Beia, Isso, Beia. exato, porque eu entrei no Instagram lá atrás, né? Então eu podia pôr @Beia, quando ele começou. E eu sou Beia de Beatriz. Ah, então eu nunca fiz essa pergunta. Eu É. sou Beia de Beatriz. Eu achei que você tinha perguntado isso. Eu sou Beia de Beatriz. Quando eu era pequenininha, eu não falava o fim das palavras. Então as pessoas perguntavam como se chama, eu falava Beia e não falava atriz. E Ah, ficou Beia. Por isso que não é Bia, aham. Beia, todas as outras variações, porque era um apelido de criança. Então ficou Beia. Medo é uma coisa que não existe na sua vida? Medo, não. É o medo que faz a gente fazer as coisas. Né? Também, eu acho que é igual lá a história do planejamento, Aham. que as pessoas falam, Vai com não, medo mesmo. eu acho que o medo. Eu acho que quando você tem o medo, significa que você está se mexendo. Sim. Significa que você não está parada, significa que você está dando um passo para o futuro. Por Não, isso que o dá teu medo. tipo de medo não é o medo que paralisa, né? Porque eu acho que tem algum tipo de personalidade, enfim, que as pessoas param de viver porque elas passam a ter medo de Paralisa. qualquer coisa, né? Paralisa. Mas eu acho que tem, sim, eu acho que tem as personalidades, tudo, mas eu acho que tem um pouco dessa ideia de, se deu medo é para parar. Uhum. Se deu medo é melhor eu não ir. Se deu medo, acho que não vai dar certo. Aham. Sabe? Eu acho que tem um pouco disso também. Que é meio um desentendimento do que o medo é um alerta, né? Que o medo é só assim, então, será que eu estou pensando, né? Que eu pensei tudo, né? Uhum. Lógico que você nunca vai pensar tudo, mas Claro. será que falta alguma coisa para eu olhar? Eu tenho certeza que falta um monte de coisa que eu não estou olhando, entendeu? Então tem hora que alguém faz uma Mas vai pergunta, surgir, né? Vai né? surgir. É. Mas eu acho que uma coisa também do projeto, do medo, acho que tem as duas coisas a ver, é que, em geral,
a sociedade, ela não quer que você dê espaço. Ela não quer que você mude, ela não quer que você se transforme, ela não quer que você tenha um projeto, entendeu? Então, a hora que você tem, começa, começa a minação, começa a minar. Não com uma má intenção, pode ser das melhores Sim, intenções, sim, sim. mas é uma coisa sempre de você retornar ao estado anterior, né? Então, eu estava falando para você que a imobiliária falou que eu tenho que pôr para alugar em julho, né? Se eu quiser Uhum. ter até fevereiro, tá alugado. Aí uma pessoa virou para mim, mais do que uma pessoa, falou assim, mas se alugar antes? Eu falei, nossa, que problema bom, né? Já pensou? Né? Eu tô pensando em ganhar lá uma mesada, né? Lá para o fim do ano. Não, pode ser que não alugue até fevereiro, certo? Então, né? Aí eu falei, nossa, se alugar antes, sei lá. É um problema tão bom que eu devo ter umas 10 opções para isso, né? Sim, claro. Mas o jeito de perguntar é uma coisa como É se fosse uma um coisa tipo, problema. você vai ficar na mão, né? Cuidado. Então, na realidade, a pessoa é uma preocupação verdadeira. A pessoa tá, olha, e se Uhum. acontecer isso? Ela está querendo te alertar, né? Aham. Mas é sempre uma história. Então, assim, quando você quer mudar, você tem que ter essa força, sabe? Por isso que você tem que olhar aquilo assim e falar, não, eu tô indo para lá, eu quero chegar lá tal hora, tal dia, eu quero ir nesse passo, nesse compasso, eu quero ir desse jeito, eu quero ir de mão dada com essa pessoa ou sem essa pessoa, eu quero, sabe? Você tem que ter essa visão para que a hora que as pessoas começam a falar, mas as pessoas falam assim, e se o euro subir? Gente, quem que pode mandar no euro? Se o euro subir, ele vai subir, entendeu? Exato. Assim, que Vamos preocupa, cuidar que, que é né? possível, né? Então a gente também tem que estar preparada, porque se a primeira vez que alguém fala alguma coisa, você fala, putz, é mesmo, hein? Se o euro subir, eu tô Quando ferrada. você faz esse tanto de planejamento que você estava falando, que são mais de 300 tarefas, Tarefas. é, você está imbuída, né, dessa vontade de fazer essa mudança. Então, claro, muitas coisas passam pela cabeça, mas certamente a parte excitante ganha, né? É, né? E você vai. E é isso, porque eu acho que ela é excitante porque você começa a ver resultados e porque você começa a ver que você está junto com várias pessoas, né? Só de você falar dessa live hoje, as pessoas já começaram da sua rede, né? Começaram a me escrever. Eu também tenho um plano, eu também vou mudar, eu também. Eu mudei aos 57 anos, eu quero mudar de novo. Então, Ah, assim, legal. é a tribo da mudança, né? Sim, olha, a Maria Helena novamente perguntou alguma coisa aqui Diga. sobre o negócio de palestra, mas eu vou dizer para ela mandar um direct para você, né? Uma Tá. mensagem, viu, Maria Helena? Para Beia, @Beia, e aí ela Isso. te conta, porque é uma coisa bem específica, que ela quer um norte, ideias sobre esse Tá. mercado de ser palestrante. É bem específico, é. E é abrangente também, né? Específico, mas abrangente não, é vasto o É assunto. vasto. É, tá. É vasto, realmente. E uma coisa que eu também fiquei pensando para te falar, bom, já são 22, se nos derrubarem, já está um super agradecimento aqui, porque você é pura inspiração Tá e bom. eu amei estar com você aqui essa 1 hora, Eu mais ainda. Você é né? maravilhosa. Imagina, imagina. Maravilhosa. Eu estou aqui feliz que você aceitou, a gente vai, tá tentando